Você sabia que todas as mudanças passam por 5 etapas? Eu sou Vânia Leite, do Papo de Mulheres Maduras. Esse é um canal direcionado para as mulheres 40, 50, 60 mais e todos os homens que são simpatizantes à nossa causa. Também são muito bem-vindos aqui. Pessoal, pega um cafezinho, senta, relaxa, vamos bater um papo que hoje o assunto pode acalmar você e ser extremamente esclarecedor. A gente sabe que todo mundo passa por mudanças, homens, mulheres, nós mulheres ainda mais, né? A gente passa por menstruação, gravidez, hormônios, climatério, menopausa, blá, 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 blá. Mas são nos ciclos emocionais mais pesados que a gente passa pela perda, mudanças drásticas ou simplesmente a passagem do tempo, são esses os nossos momentos de maiores dores. Porque é o caminho da aceitação e das novas experiências. E tudo isso a gente passa por um processo. Segundo estudos, 5 são os estágios que teremos que lidar quando passamos por cada fase dessa. A gente vai falar rapidamente sobre os estágios, tá? E eu vou resumir depois 2 fases dificílimas que eu passei. E vou definir cada estágio para você entender como é que funciona esse ciclo emocional. Já dê aqui o seu like, porque esse vídeo é muito interessante para chegar para outras pessoas que estão precisando dessas diquinhas e desse esclarecimento. E, gente, no final do vídeo, deixa aqui a sua experiência, deixa o seu comentário. É tão legal quando acontece esse papo entre a gente. Eu tenho uns vídeos que aconteceram, isso que acontece até hoje, vídeos antigos, e é muito gostosa essa troca de experiência. Então, pessoal, fica ligado aqui, dá seu comentário no final do vídeo, deixa seu like para ajudar outras pessoas, ok? A primeira etapa é a etapa da negação, que a gente fica se questionando por que é que isso está acontecendo comigo, isso fica martelando na nossa cabeça o tempo inteiro, e aí a gente fica assim, meio que esperando, achando que vai ser uma fase e que vai passar, mas gente, não vai passar, e é uma realidade, e a gente tem que aceitar, encarar ela. Vem uma fase aí pela frente. Depois vem a raiva, você fica com ódio do mundo, acha que tudo está conspirando contra você. Gente, é super normal você ficar com raiva quando você tem um planejamento. Esse planejamento não dá certo, afinal de contas somos humanos, né? E temos emoções e tudo bem, isso também vai passar. A terceira fase é a fase da negociação. Você começa a entender o que está acontecendo e aí começa a pensar assim, se eu fizer isso, talvez a minha vida volte um pouco ao normal e eu consiga ter a minha vida como eu gostaria. Aí você começa a negociar o que fazer para essa questão não interferir tanto na sua vida. Mas você sabe que no fundo não é bem assim que funciona, né? Então, gente, vem a quarta e mais perigosa etapa, que é a depressão. Gente, muito cuidado com esse buraco emocional, esse vazio que suga a gente para baixo, sabe? É um desespero, é uma ansiedade, é uma sensação muito ruim de você querer fazer as coisas e você não consegue. Fica ligada nesse comecinho da depressão, porque tudo bem, você vai passar por isso, é uma questão, acontece, né? Aquela tristeza das coisas não terem acontecido como você imaginou, mas cuidado, quando você perceber que isso está passando dos limites, busca ajuda profissional. Não tenho dinheiro, vai em grupos terapêuticos, e tem muitos grupos que são gratuitos, tá? Assistência social. E aí, quando passa, né, esse momento de indignação e mais tristeza, você, enfim, chega na aceitação. Então, você passa pela negação, pela raiva, pela negociação, pela depressão, tristeza. Não gosto de usar depressão, porque depressão eu já acho que é a doença mesmo. Pela tristeza. E aí, você vem na aceitação. Mas calma, gente, porque a aceitação não é tipo, vou abrir champanhe, agora tá tudo certo. Não é isso, né? É mais assim um suspiro de alívio,
alívio, que tá tudo bem, que você vai encontrar uma maneira de passar por tudo isso, você entende o que está acontecendo e aí você aceita mais sugestões, você aceita o momento de crescimento que você está passando e você vai saber como lidar com essa situação. Aí, meu amigo, minha amiga, mudamos, crescemos, aprendemos. Eu vou me estender um pouco mais porque eu quero falar sobre duas questões muito drásticas que aconteceram na minha vida e vou pontuar essas etapas para vocês entenderem como é que aconteceu e ver também se vocês se identificam com alguma das suas histórias, para depois colocar aqui no comentário. Quem me segue aqui sabe que eu nunca quis ter filho, né? Nunca quis ter filho, mas acabei virando mãe, né? Eu ganhei a minha enteada, hoje em dia nós somos mãe e filha, de coração, muito amor. A gente se apaixonou desde a primeira vez. O que aconteceu? Eu me apaixonei pelo meu marido, ele tinha uma filha que estava morando com ele, para ele era só um período, ele estava já 2 anos separado. E aí quando a gente deu muito bem, eu me dei muito bem com a filha dele, a gente se apaixonou de cara, eu e minha enteada, e ele me pediu em casamento e eu comentei com ele que eu não tinha condições psicológicas de ser mãe, que eu não conseguiria morar com o filho, e ele falava pra mim que a mãe biológica dela estava se resolvendo para morar com a minha enteada, né? E aí eu topei casar e a gente estava lidando muito bem com isso, eu estava adorando ser madrasta, né, uma madrasta semanal, final de semana, quinzenal, né, e de repente, 3 meses antes do meu casamento, com tudo pago, descobri que a minha enteada iria morar conosco. E eu fiquei muito mal, nós quase nos separamos, a gente quase não casou, mas nosso amor falou mais alto, eu por ele, pela minha enteada, e fiquei muito indignada com tudo, né? Mas eu acabei topando e foi uma loucura, porque nos primeiros meses já, eu entrei nessa primeira fase de negação, né? Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, eu não estava acreditando que tanto tempo para conseguir me afirmar como não mãe. Deus estava me botando uma filha no meu caminho. Então foi muito difícil, eu não acreditava que a mãe biológica não ia deixar a filha ser criada por uma outra mulher, que ela nunca tinha visto na vida. E achava que uma hora ela ia cair em si, ia querer ficar com a filha e tudo mais, mas isso não aconteceu. Como eu falei, né, a gente sempre acha que vai melhorar, mas não aconteceu. E isso me levou para uma segunda etapa, que eu fiquei com muita raiva da situação. Raiva, não vou entrar agora em detalhes, né, pela história em si, porque em consideração a minha filha, agora filha, né, porque hoje a gente é mãe e filha mesmo, muito amor. Mas no começo eu ficava com muita raiva da situação, muita raiva do meu marido não ter se tocado que isso acontecia, pelo histórico que já tinha, enfim, que já existia dessa situação, por eu ter aceitado. Então eu fiquei com muita raiva, né? Que tinha raiva, e isso afetava diretamente o nosso relacionamento. Nós quase separamos, a gente quase não casou, depois a gente quase separou várias vezes no começo do relacionamento, foi quase 1 ano assim, nessa sabe, eu ficava indignada com as situações e enfim, não tinha me planejado para isso, até em relação à moradia, né, a gente estava num apartamento pequeno. Eu fiquei com muita raiva, né, sobre a situação toda, já que a gente não tinha se planejado direito para receber uma filha, e foi muito difícil, e isso obviamente me levou a uma negociação. E aí, quando eu cheguei na negociação, eu tive muita ajuda da minha sogra, né? Porque o que a gente conseguiu fazer? A minha filha estudava perto da minha sogra, então ela saía do colégio, ia para casa da minha sogra, meu marido trabalhava perto, então depois do trabalho ele pegava a minha filha e ela ia para casa. Então eu dividia essas questões maternas com a minha sogra. E o que acontecia? Como eu sou freelancer, né, eu trabalhava como
diretora de produção de audiovisual, eu trabalhava por projeto. Então, entre um projeto e outro, eu ficava em casa. E aí, eu precisava de um momento meu, respirar um pouco, porque se eu ficasse em casa o dia inteiro com a minha sogra, tadinha, com a minha filha, eu ia ter que ver comida, vai fazer dever de casa, vai tomar banho, né? E eu não queria isso de jeito nenhum. Eu tava assim, muito fechada para isso. E aí, lá na casa da minha sogra, a minha sogra me ajudava com essa questão toda, que era uma coisa que minha sogra fazia com muito prazer, estava acostumada. E à noite, assim, aí eu recebia a minha enteada, ia jantar, a gente conversava sobre o dia, Só que, como eu falei, esse estágio da negociação também dá tudo certo até que não dá mais. Então, quando eu pegava entre um projeto e outro, eu trabalhava muito. Tinha vezes que eu trabalhava 18 horas, eu chegava exausta em casa, eu estava acostumada a morar sozinha, né? Então, o que eu fazia quando eu chegava em casa sozinha? Cheguei, tomava um vinhozinho, ficava calada, né? Daquela agitação toda de set de gravação, ficava calada um pouquinho, deixava a adrenalina baixar, via uma televisão. E agora, com uma filha em casa, o que ela fazia? Ela esperava a mãe chegar, porque ela queria uma atenção materna. Então, ela esperava chegar para saber como é que foi meu dia, e aí contar o dia dela, e eu estava exausta, eu só queria comer alguma coisa, ver uma televisão e dormir. E aí a gente morava com 2 quartos, né? Então a minha filha sempre foi de sala, sempre amou sala, nunca foi de ficar no quarto. Então ela tinha um quarto que ficava fechado, praticamente. Meu marido ficava no nosso quarto dormindo e ela ficava na sala me esperando. Então não tinha um espaço para mim, e aquilo começou a me incomodar. E aí eu cheguei num estado tão grande que eu fui parar 3 vezes no hospital, e eu sei que não foi por causa do estresse do trabalho, foi um todo. E aí aconteceu que eu tive um último trabalho que atrasou toda a produção, eu estava muito mal, já tinha ido para o hospital, o médico já tinha mandado eu parar de fazer produção, escolher, e aí eu tive que fazer uma escolha. E foi muito difícil essa escolha para mim, mas eu achava assim, tudo bem, eu vou perder esse projeto, vou ficar uns 2, 3 meses em casa, adaptar com a situação e depois eu volto a procurar outro projeto nas produtoras, nessa mesma, enfim. E aí o que aconteceu? Eu realmente fiquei uns 2, 3 meses sem trabalho, e quando eu quis voltar, o pessoal da produtora que eu trabalhava ficou chateado porque eu não quis pegar o projeto problema, me deixou na geladeira e eu não consegui mais outro trabalho. E aí, minha amiga, logo em seguida chegou a Covid. Então eu já estava entrando naquela paranoia de doença, né, da depressão, do ataque de ansiedade, do pânico, né? E aí, com a Covid, aí já veio aquela depressão total. A gente tinha ido viajar para tentar dar uma aliviada, a gente voltou de viagem na Covid. E aí eu já voltei com a minha filha morando comigo 24 horas por dia. E ela era pré-adolescente, estava com 11, 12 anos. E foi muito complicado, porque esse negócio de estudar à distância, de ficar o dia inteiro em casa, gente, foi uma loucura, e eu fiquei muito mal, exausta, com burnout, e foi muito difícil, fui pro fundo do poço. Nós estávamos em época de Covid, eu já estava fazendo terapia, tive que fazer a distância, mas chegou um momento que a minha terapeuta não atendeu mais. E aí, quando acabou a Covid, eu tentei de novo entrar no meu projeto, mas não consegui. Só que isso, a gente já tinha um projeto pessoal de sair do Rio de Janeiro, porque a gente já estava de saco cheio do Rio, minha filha detestava o Rio, a gente conhecia muito a Vila Velha no Espírito Santo, éramos apaixonados, a gente já estava procurando apartamento antes mesmo da Covid, e a gente resolveu, já que não estava conseguindo trabalho, né, e a gente resolveu que ia se mudar, mas a gente tinha uma questão que a mãe do meu marido estava com Alzheimer e não queria deixar a mãe. Eu era apaixonada pela minha sogra, eu falei, vamos levar, olha louca.
Não por levar a minha sogra, mas é porque foi uma coisa atrás de muitas mudanças, né? E aí, quando eu já estava passando pela situação da aceitação da minha maternidade, ainda na Covid, né? Porque todo esse movimento me aproximou da minha filha, e ali eu entendi que eu ia ser mãe, e a aceitação veio e a gente mudou. E aí, na mudança também, a gente teve um momento muito difícil com a minha filha, os primeiros meses, e depois dos primeiros meses a minha aceitação foi completa. O que mais me atingiu, que realmente foi essa segunda situação, foi que foi muito difícil para mim largar uma carreira de produção, de direção de produção, e virar dona de casa. Quando eu via que mesmo me mudando, eu achava que com o puta currículo que eu tenho, eu ia chegar aqui, ia conseguir alguma coisa, ou que eu ia me dar bem aqui na internet e tudo mais, e nada disso aconteceu. Aí eu passei por tudo de novo. Aí veio a negação, não acredito que isso está acontecendo comigo, não vai passar, logo vai acontecer. Aí a raiva de mim mesmo por me achar incompetente, de ter feito as escolhas erradas, que eu não conhecia ninguém aqui, que lá no Rio estava a minha cartela de clientes, né? E que aqui eu não conhecia ninguém, e fiquei muito indignada, e aquilo foi me consumindo, e aí veio aquela negociação, fiquei que nem uma louca. Taquei currículo para tudo quanto é canto, minha área, fora da minha área, subemprego, e aí eu percebi um etarismo violento com a idade, principalmente quando eu tentei entrar na plataforma de influencer, que as campanhas tinham limite de idade. Gastei muito dinheiro com curso, e de repente, gente, quando tudo isso acabou, né, a gente perdeu a minha sogra, depois a gente acabou tendo que se mudar de novo, né, porque a casa era muito grande com a minha sogra, porque a gente tinha toda uma estrutura, cadeira de roda e tudo mais, a gente foi para outro apartamento, e que toda essa gente, parecia uma série de ondas grandes, né? Nós tomávamos um caixote, tomava outro caixote, e quando passou, porque passa, né? Há muito pouco tempo atrás é que eu entrei na aceitação, porque foi muito louco. Eu cheguei a ter uma depressão de novo, voltei a ter compulsão alimentar, né, com essa história toda. Então eu passei pela negação, pelo ódio, pela negociação, pela depressão, e há muito pouco tempo atrás é que eu aceitei. Então eu tô numa fase, foi grande a fase, mas eu tô numa fase que eu aceitei que sou mãe, e eu aceitei que virei dona de casa. Tô curtindo, olha isso, gente, tô curtindo a minha família, tô curtindo a minha casa. E eu queria muito ter trazido esse assunto e falar sobre compartilhar com vocês, porque, amiga, você não tá sozinha não, às vezes acontece uma coisa atrás da outra com muita gente o tempo inteiro, sabe? Parece realmente sabe as séries de ondas grandes que vem uma atrás da outra? Aí você toma na cabeça uma, aí eu tomo outra, são 7 ondas grandes, né? Mas vai passar, porque aí depois vem a calmaria e vai passar, e você tem que respirar fundo, porque depois vai vir outro momento difícil, né? Outra série, mas aí, amiga, você já vai estar calejado, já vai saber que tem que mergulhar na onda e furar a onda para não se ferrar inteira, né? Essa é a beleza da maturidade, né? É esse aprendizado, é o equilíbrio que a gente consegue chegar depois que a gente passa por uma dor muito forte, sabe? Porque você consegue passar mais facilmente pelo problema, né? Gente, maturidade é tão linda, ela devia ser colocada no pedestal, sabe? Assim, é lindo demais você ter a sabedoria, você ter essa garra e essa facilidade depois de passar por outros problemas, né? Porque você vê, eu tava com 40 e poucos anos, já uma mulher madura, mas eu passei por coisas totalmente insanas e diferentes de tudo aquilo que eu imaginei. Maternidade com 40 anos, entendeu? 40 e poucos anos, perder a minha carreira em plena ascensão, sabe? Mudar de estado, virar dona de casa, sabe? Assim, graças a Deus, também outro papo que eu vou ter sobre isso, graças a Deus eu tenho a minha renda, assim, eu fico imaginando as donas de casa que não têm renda. Esse vai ser meu próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Tem uma lei saindo aí que vai ferrar com os viúvos e com as viúvas, tá? Se sair,
Os cônjuges estão fritos. E, gente, é isso que eu queria falar sobre essas etapas. Vamos abraçar essas emoções, aprender a crescer com as nossas dores, porque a vida, gente, ela é muito louca, ela é maravilhosa, mas é uma aventura doida demais. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo, do nosso cafezinho, e respira que vai dar certo. A gente se vê no próximo vídeo.